Salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, como você se transformar numa máquina de produtividade, você realizar muito mais no seu dia a dia para você ter melhores resultados, para você atingir os seus objetivos. Esse é o assunto de hoje no nosso Papo de Empreender. Tá bem legal, rola aquele desafio no final. Então fica até o final que a gente vai passar para você sempre uma atividade para você poder já realizar o quanto antes tudo aquilo que a gente passa aqui de conteúdo. Esse é o nosso grande propósito, trazer conteúdos simples, ágeis e fáceis para que você consiga aí aplicar de forma imediata. Então nesse desafio eu já te dou algumas indicações para o que você tem que fazer, para o que você tem que desenvolver. Vamos lá então ao assunto de hoje, a questão da produtividade. Se fala muito disso, às vezes meio complicado entender o que tem que ser feito. Na verdade, produtividade, o que a gente tem que pensar? É fazer mais coisas com a utilização de menos recursos nossos. E um dos grandes recursos que a gente tem hoje, que a gente acaba desperdiçando, é a questão do tempo. Às vezes a gente acaba não fazendo tantas coisas e jogando o nosso tempo fora, não fazendo coisas que de fato trarão resultados para a gente. É isso que você tem que pensar, é essa lógica que você tem que colocar no seu dia a dia e a gente vai te apresentar aqui algumas dicas, são 9 dicas para você melhorar a sua produtividade, coisas simples de serem feitas, coisas simples de serem executadas já de forma imediata, sem a utilização de muito dinheiro, sem a utilização de muito recurso. Na verdade, você vai ter que fazer um investimento seu. É uma coisa muito necessária você criar essa lógica dentro do seu dia a dia, aquilo que a gente vai passar aqui para você hoje. Porque ser produtivo vai fazer com que você chegue mais rápido aos teus objetivos, ao teu sucesso, aos teus sonhos. E é isso que você tem que pensar. Principalmente, no nosso canal aqui, a gente está falando de empreendedorismo. A gente quer aumentar esse time de empreendedores, a gente quer aumentar o time de empreendedores de sucesso. Então a produtividade, ela tem que fazer parte do seu dia a dia, ela tem que fazer parte das realizações do seu dia a dia. Caso contrário, você vai ficar fazendo muita coisa e ao final do dia você não vai ter resultado. E aquela sensação de que não está sendo feito nada, aquela sensação de que não está avançando, e aí isso pode ser prejudicial. Muitas das vezes isso faz com que a gente desista, porque a gente não trabalha de forma inteligente. Ser produtivo é essa lógica, é trabalhar de forma inteligente, é realizar muito mais coisas utilizando menos recursos. E a gente vai precisar entender o que precisa ser feito de forma imediata. Porque isso, na verdade, vai te trazer uma liberdade dentro do seu dia a dia. Vai fazer com que você tenha mais tempo para você pensar em novas alternativas, para você pensar em novas soluções. As pessoas elas acham que deixar a produtividade de lado, deixar a gestão do tempo de lado, vai fazer com que você consiga mais coisas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você tem que dedicar um tempo para você ser mais produtivo, você tem que dedicar um tempo para você entender o que você precisa fazer melhor no seu dia a dia para que você entregue muito mais coisas e utilize menos recursos. Isso vai trazer mais tranquilidade para a gente. E aí você vai poder fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você tem realmente desejo de fazer. Mas para isso você vai precisar transformar o seu dia de forma mais produtiva naquelas tarefas, naquelas atividades que você tem que encarar de frente, é necessário você fazer, mas que muitas vezes você não gosta de fazer. Tá certo? Então a gente tem que desenvolver essa habilidade, a gente tem que criar esse cenário, porque essa habilidade ela é extremamente importante para que a gente consiga criar os nossos negócios, para que a gente consiga criar a nossa empresa e se transforme de fato em algo grande. Eu sempre falo isso, você tem que fazer a tua empresa, os teus negócios, até mesmo as suas atividades, se você está dentro de uma empresa, você tem que fazer aquela situação, aquele departamento andar sem você. E para isso ela tem que ser produtiva, para isso você tem que desenvolver de uma forma produtiva e ir se transformando em autônomo. Esse é o grande segredo da gente ter mais sucesso naquilo que a gente faz. Transformar algo de forma produtiva, que praticamente ande sozinho, onde só vai precisar da nossa ajuda nos momentos de decisão. Tá ok? Então vamos lá, as principais dicas, são 9 dicas aqui que eu preparei para você conseguir ser mais produtivo. Uma delas que eu entendo é acordar cedo e levantar logo. Não adianta nada acordar cedo e ficar lá enrolando, botando lá o despertador na soneca, Isso vai fazer você ficar procrastinando, isso vai alimentar cada vez mais a sensação de procrastinação dentro de você. E aí toda vez que você tiver uma dificuldade de fazer alguma coisa, você sempre vai deixar para depois, Então, olha só, a primeira atividade do dia, que é acordar e levantar, você já não está conseguindo vencer. Então, vença a cama.
Faça com que isso aconteça de forma muito mais frequente. Obviamente que muitas das dicas que a gente vai colocar aqui para você, às vezes demoram um certo tempo para a gente entrar na rotina, mas você precisa vencer a sua primeira atividade, que é levantar da cama o quanto antes, tá certo? Amanhã ela é considerada o período mais produtivo para que a gente consiga entregar as coisas. Então a gente sempre recomenda que você já desperte logo, que você saia desse cenário de ficar apertando aí o botão do soneca, apertando o botão do soneca, porque na verdade o que você está praticando aí? Você está praticando a procrastinação. E quanto mais a gente pratica alguma coisa, mais essa questão aumenta. Então já tenta vencer isso o quanto antes, aperta o desligar e vamos para cima, vamos para a batalha, porque você, tenho certeza que você vai realizar muito mais coisas já está fazendo essa primeira atividade, essa primeira mudança na sua vida diária. A segunda questão é arrumar a cama. Ah, Marcelo, mas arrumar a cama você acha que é uma atividade? E é outra atividade que a gente já tem que fazer logo cedo. A primeira atividade a ser cumprida vai fazer o que dentro da sua mente? Vai te trazer a sensação de realização, de orgulho de realizar alguma coisa. Isso logo de manhã. Isso tem a ver com os hormônios que a gente dispara através de algumas coisas que a gente faz logo cedo. E é importante você utilizar essas ferramentas. E está aí de forma gratuita para você e muitas pessoas acabam nem sabendo disso. E como você tem orgulho de realizar alguma coisa logo cedo, o que vai acontecer com o teu organismo? Ele já vai querer trazer mais coisas para você poder realizar, para você poder transformar e cada vez mais essa sensação ela vai aumentando. A vontade de realizar cada vez mais. E caso não dê certo no seu dia, porque é totalmente normal, ao final do dia pelo menos você vai ter a sua cama arrumada, que é muito gostoso você deitar numa cama, convenhamos, né, que esteja arrumada, que esteja ali fresquinha ali para você dormir e você vai relaxar muito mais. Então, você só tem benefícios fazendo isso, tá certo? Essa é uma atividade bem interessante. Eu entendi isso, né, há muito tempo, mas eu compreendi essa atividade há pouco tempo, né? Então, quando você compreende isso, quando você entende a verdadeira, né, lógica por trás daquela atividade, você faz com muito mais vontade. Isso eu tenho certeza que você vai entender na sua prática. Outra atividade que é interessante a gente fazer é ter uma rotina matinal. É um ritual ali para você, né, para você se energizar. Tá certo? Para você buscar cada vez mais energia naquele dia, que vai ser um dia difícil, todos os dias são difíceis, mas você pode melhorar isso, a questão da meditação. Ah, Marcelo, mas eu não consigo meditar. Você precisa meditar 1 minuto só por dia. É você parar e ficar sem pensar absolutamente nada e trabalhar a sua respiração. E aí depois, se você tiver necessidade, se você quiser desenvolver mais isso, você vai aumentando para 2 minutos, para 5, para 10, para 30, para quantos minutos vocês acharem interessante. Eu consigo praticar 10 minutos por dia pela manhã, isso já para mim é suficiente. Ao final do dia, às vezes eu estou meio ali tenso, meio preocupado com algumas coisas, também faço 10 minutos no período da tarde, no finalzinho da tarde ali para início da noite. Tá certo? Então isso ajuda bastante a gente. A meditação ela serve para acalmar as nossas vibrações, porque às vezes a gente está vibrando tanto e vibrando de forma desnecessária e a gente acaba não tendo a compreensão correta dos fatos e a gente acaba tendo o quê? Decisões erradas. Então a meditação ela já nos ajuda. E logo pela manhã a gente entra em conexão com todas as energias que estão ao nosso redor. Isso é importante. A questão de agradecer todos os dias, você tem que agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de você poder realizar as coisas. Então você tem que agradecer por tudo aquilo que você tem, por todas as oportunidades que você está tendo, então também isso ajuda. Isso libera hormônios que vão nos ajudar a entender melhor, a praticar melhor a questão da produtividade ao longo do dia. E também uma outra coisa que é interessante é você começar a visualizar de manhã os teus objetivos realizados, os teus sonhos realizados. Isso é interessante também, porque isso também libera outros hormônios bem legais para que a gente tenha um dia muito agradável e muito mais produtivo. E uma outra coisa que é importantíssima é você praticar atividade física. Você não precisa praticar atividades físicas de 1, 2 horas, você precisa praticar atividades físicas até, talvez de meia horinha ali, uma caminhada, mas você precisa entrar nesse ritmo de liberar esses outros hormônios que estão relacionados à questão da atividade física. Então, esse é um tipo de rotina que você pode introduzir pela manhã e ficar bem interessante no seu dia a dia. E aí você vai perceber a diferença ao longo de alguns dias de prática.
né? E aí você conta pra gente aqui se teve mudança ou não teve depois que você começar a praticar isso. Depois de uma semana, 2 semanas, você vai perceber que há uma mudança. Isso, obviamente, que não vai acontecer de um dia para o outro, tá, gente? Não adianta, um dia eu fiz e não tive resultado. Você tem que ter aqui, dentro da produtividade, tem a persistência, tem a disciplina que precisa ser colocada. Caso contrário, a gente nunca vai ser produtivo, porque a gente tenta uma vez e abandona, aí não faz o menor sentido, tá bom? Outra questão é beber água. A gente precisa, ao longo do dia, beber água, beber muita água, né? Ah, mas eu não preciso, eu não sinto sede. Você tem que fazer isso, porque nós somos feitos de água. E isso acaba, né, trazendo benefícios para a nossa saúde. São diversos benefícios. A gente não tem acúmulo de toxinas, a gente começa a lubrificar melhor o nosso corpo, as articulações e por aí vai. A melhora da nossa saúde é muito verdadeira nesse sentido. Eu realmente tenho isso como prova porque eu não bebia água uma parte da minha vida e eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muita enxaqueca. E aí a doutora chegou e falou, Marcelo, você precisa beber água. E a partir do momento que eu começo a beber água, a minha dor de cabeça ela minimiza assim fortemente. Quando eu sinto dor de cabeça hoje, provavelmente acontece que eu não estou bebendo água. Olha só que coisa interessante. Então, a água ela nos auxilia, ela faz com que o nosso organismo ele tenha uma melhor performance. A gente consegue entregar mais, porque a gente consegue raciocinar mais, a gente está melhor, então isso vai nos ajudar. Então beba água, crie uma rotina de beber água ao longo do seu dia. E aí cada um tem a sua rotina, mas crie isso. Eu sei que isso não é fácil muitas vezes, mas depende única e exclusivamente de você. Se você não quiser mudar, realmente você não vai mudar. Agora, se você tem determinação, se você é uma pessoa diferente, se você é acima da média, você vai fazer isso acontecer. Então coloque isso no seu dia a dia também como uma melhora da sua produtividade, você beber cada vez mais água. Tá bom? Uma outra coisa interessante é todo dia você revisar os seus objetivos e as suas metas, tá certo? Se você não consegue fazer isso todo dia, tem que ser toda semana, tá certo? Para você verificar se você está indo na direção correta, se os teus objetivos estão sendo realizados, se as suas metas estão sendo cumpridas. Então também você tem que separar ali uns 15 minutinhos, 10 minutinhos muitas vezes de verificar se você está dentro das suas atividades diárias, você está realizando atividades que vão te levar ao seu objetivo. E aí você tem que se perguntar, eu estou atingindo os meus objetivos? Se você não está atingindo seus objetivos, você tem que rever suas atividades, você tem que rever suas metas, tá certo? Então isso faz parte da nossa melhoria contínua. Observe o que você está fazendo. Dê prioridade para atividades que vão te levar aos seus objetivos, aos teus sonhos, às tuas metas que você traçou. Né? A gente está chegando no final do ano e vai começar aquela história de que em 2022 eu vou fazer isso, em 2022 eu vou fazer aquilo. E na verdade a gente acaba não fazendo isso ao longo do ano. A gente tem que fazer isso pelo menos semanalmente, porque foi um compromisso que você assumiu com você mesmo. Caso contrário, você não vai realizar. Vai entrar o outro ano e você vai de novo pensar dessa forma. Então você tem que revisar esses objetivos constantemente. Eu recomendo que você observe esses objetivos diariamente, porque no dia anterior eu realizei atividades para eu melhorar a proximidade desse objetivo, caso contrário você tem que rever as coisas, porque senão você não vai atingir. Essa dica aqui é extremamente importante, fica ligado nela, tá bom? Outra coisa é desativar as distrações. Quando você está trabalhando ali focado naquela atividade que vai fazer diferença na sua vida, que vai fazer diferença para o seu objetivo, você tem que desligar as notificações, você tem que fechar as páginas de internet que estão ali abertas para que tirem sua atenção, como por exemplo páginas de e-mail, páginas de WhatsApp aberto. Elas vão te chamar a atenção porque elas são para isso. E aí, se você parar para fazer esse tipo de atividade, você não está fazendo a principal atividade do seu dia, que é atingir o seu objetivo. Então, cuidado com isso. Né? Deixa as coisas desligadas, você cria um período para você ler e-mail, você cria um período para você entrar no WhatsApp, para você fazer as suas atualizações, para você responder as pessoas, mas você não pode ir lá e responder e ficar o dia inteiro respondendo, né? Deixando as suas atividades importantes, dos seus sonhos, dos teus objetivos e das tuas metas de lado, tá certo? Porque tudo isso está tirando o foco do que é importante para você. Tudo isso está tirando o foco da realização do que é importante para você. E aí, de novo, é uma opção sua, depois não adianta ficar reclamando. Porque quando você deixa de fazer A para fazer B, é uma escolha. Então você tem que fazer uma opção. O que é mais importante, A ou B? Não tem outra alternativa, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai deixar de fazer uma sempre que você optar pela outra. Tá ok? Então essa é uma dica extremamente importante que você tem que ficar atento, você tem que ficar de olho, porque senão durante o dia vai te roubando tempo e a gente vai deixando de ser produtivo.
Então fica ligado. Eu recomendo até que você vá anotando as suas atividades que você está fazendo ao longo do dia, né? O que for mesmo, vai anotando ali. Depois você contabiliza aquilo e você verifica quanto eu de fato estou sendo produtivo, quanto de fato eu estou sendo realizador. Essa é uma dica bem legal. Olha só, tá valendo. E já pode até colocar isso como o nosso desafio para você, como meta para você colocar aí, para você exercitar isso ao final do nosso conteúdo aqui. Olha só, lembrar sempre do que te motiva. Porque sempre você vai ter que colocar isso na frente. O que faz você acordar cedo? O que faz você trabalhar duro? O que faz você trabalhar no final de semana? Né? O que faz você não desistir? Porque muitas vezes, como empreendedor, como busca por querer realizar, né, a questão do empreendedorismo, de um negócio próprio, a gente pensa em desistir. E aí você tem que sempre ter o que te motiva. Coloca aí uma frase, coloca aí alguma palavra-chave, que toda vez que acontecer algum problema, toda vez que acontecer alguma situação aí de desconforto para você, você vai olhar para isso e vai falar, cara, eu estou atrás disso. É isso que eu quero fazer na minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Tá certo? Que é o que te motiva, que é o que te move, é o que te faz gerar ações no seu dia a dia, é o que te faz levantar cedo, trabalhar final de semana, trabalhar duro, até altas horas da noite, tá certo? É algo que te motiva, é algo além daquilo que você está buscando como resultado. Não é o resultado, é o que vai te trazer a sensação de realização. Tá certo? Então coloque isso, deixe estampado. Eu gosto muito de deixar as coisas à vista, porque isso faz com que nós nos lembremos do que nós temos que fazer. Não só de atividades, mas também como um motivo para ação. Então isso também é bem legal, porque isso vai dar um gás toda vez que a gente se sentir, né, com a bateria baixa, com a sensação aí de desconforto, que a gente muitas vezes não está conseguindo realizar, tá certo? Coloque isso aí que é bem legal, é uma dica bem interessante. Outra coisa que eu coloco aqui sempre, que é descansar. Você tem que ter períodos para descanso, ao longo do dia mesmo, tá certo? Então, às vezes você está trabalhando 2 horas ali continuamente, vai beber uma água. Eu gosto muito, eu tenho uma rotina de hora em hora, parar uns 5 minutinhos para tomar uma água, né? Lembra? Tomar uma água. Além de deixar a água aqui do meu lado, eu paro para tomar uma água, para tomar um café, para dar uma descontraída, para verificar, para dar uma respirada mesmo, para dar uma tranquilidade. Isso faz o meu cérebro dar aquela baixada e eu consigo daí na hora seguinte tracionar muito melhor, tá certo? Isso ajuda muito para mim. Eu vou tomar um café, eu vou responder um WhatsApp, eu vou dar uma olhadinha, né? Olha os momentos aí para não ter desperdício. Eu crio momentos para isso. E aí eu fico 5 minutinhos, 10 minutinhos e aí depois eu foco de novo nas minhas atividades que eu preciso realizar. Tá certo? Isso é muito importante você colocar isso durante o período. E aí ao final do dia, muitas vezes, eu trabalho às vezes até 10 horas da noite, tem hora que não vai mais, não adianta. 10, 11 horas que seja, o que acontece? Depois daquilo, não rende mais. Então você tem que perceber quando você não rende mais. Porque daí a tua produtividade está caindo. Daí será que vale a pena? Será que não é melhor descansar e você voltar com gás total, com força total? Então avalie sempre isso. O quanto está valendo a pena você insistir naquele horário, naquele momento, para ter produtividade baixa, sendo que você poderia descansar 1 hora, 2 horas, ou às vezes até dormir e acordar mais cedo, lembra disso? E aí você poder ter muito mais produtividade, muito mais resultado depois desse descanso. Pensa bem nisso, faça esse planejamento que é bem legal, que vai te ajudar também bastante. E aí no final do dia, é legal você, no final do teu período, no final da tua jornada, vamos dizer assim, é você fazer o teu planejamento para o dia seguinte. Avalie o que você realizou, tá certo? Faça uma análise ali do que você realizou durante aquele dia, né? Você vai verificar que algumas coisas andaram, outras coisas não andaram, e aí você planeja o dia seguinte, aquilo que você tem que concluir no dia seguinte, que não foi realizado hoje, e aí quais são as próximas atividades que você já vai ter que executar assim que você terminar essa atividade. Então, ok? Coloque isso tudo em ordem de prioridade, sempre em ordem de prioridade, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, é 0, 1, 2, 3, tá certo? E aí no dia seguinte, força total, ação, que é muito legal a gente poder realizar, tá certo? E aí você vai continuamente fazendo essas atividades que a gente falou aqui e cada dia mais você vai sendo cada vez mais produtivo. E aí você vai ser uma máquina de produtividade e eu tenho certeza que você vai agradecer ter assistido esse vídeo aqui. E como que você faz isso? Compartilhando, dando um like aqui pra gente, que isso que é legal, e comentando, porque eu quero saber se está dando certo ou não. Eu quero saber se a tua vida está sendo modificada. Tá certo? Então comenta aqui com a gente, manda uma mensagem pra gente que é bem legal saber
como você está ganhando com isso. Era isso que eu queria passar, lembrando que sempre tem aquele desafio nosso, e aí o que você faz? Você pega uma ação para cada um dos itens e você começa a fazer. Você vai acordar cedo? Coloque que hora que você vai acordar cedo. Ah, Marcelo, mas o que é acordar cedo? Que hora que você acorda hoje? Ah, eu acordo às 8. Começa a acordar às 7h30. Você não precisa acordar às 5 da manhã, não dá para fazer isso. Começa a acordar às 7h30. O teu objetivo talvez seja 5, mas começa às 7h30, fica lá uma semana acordando às 7, talvez até um mês acordando às 7h30, e depois você vai para 7, depois você vai para 6h30, aí para 6h30, para 6 é um pouco mais difícil, vai para 6h20, vai para 6h25, entende como que funcionam as coisas? Eu vou aos poucos conquistando as coisas, e de pouco em pouco, daqui a pouco você está realizando aquilo que você quer. Né? Beber água, às vezes, eu não consigo beber 2 litros, tá bom, não consegue beber 2 litros? Bebe meio litro, já está melhor. É o que você consegue fazer, excelente, mas você não pode ficar no meio litro. Depois você vai para 600, 700, 800. É isso que a gente está falando para você. O desafio é esse, é você sair da sua inércia, do seu repouso absoluto, porque do repouso absoluto não vai acontecer nada. Pega cada um dos itens e fala assim, eu vou fazer tal coisa. Eu vou planejar o dia seguinte, eu vou planejar só essas atividades, eu vou planejar só isso, eu vou planejar só aquilo, não importa, mas você está começando a fazer. E assim vai. Pega os 9 itens e fala o que você vai fazer. Se você tiver dificuldade, você manda mensagem pra gente, Marcelo, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Eu vou te ajudar, eu vou fazer uma mini mentoria para você poder organizar melhor essas atividades e ser cada vez mais produtivo. E se você tiver alguma outra questão que você acredita que seja melhor colocar dentro desses itens, a gente está aberto a isso, mande pra gente também, porque a gente vai acrescentar, afinal de contas a gente gosta de construir as coisas sempre junto com vocês, tá bom? E para finalizar aquele momento nosso, se liga nessa ideia, que é uma frase, é uma inspiração, é um pensamento que a gente deixa para você. E quando fala de produtividade, eu não posso deixar de falar de Peter Drucker, que é um dos principais ícones desse tipo de atividade, desse tipo de conquista. E ele tem uma frase que para mim é um mantra: nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Então a gente tem que olhar para o nosso dia a dia e eliminar coisas que não precisam ser feitas. Lembra lá no começo que eu falei para você que produtividade é fazer mais com menos? Eu já começo eliminando atividades que não precisam ser feitas, tá certo? Então, por exemplo, ficar desperdiçando horas e horas em redes sociais não faz muito sentido se você não vai ter resultado. Então elimina isso, faz com que coisas que não precisam ser feitas acabem, você vai já ser mais produtivo a partir daí. Tá certo? Trabalhar com a inteligência. E eu tenho certeza que você tem muito essa característica, que você quer muito essa característica, então começa com você. Olha só, sempre muito conteúdo para você. A gente tem aqui um workshop inteiramente gratuito, você que está pensando em empreender, você que já é empreendedor, tem muita coisa legal nesse workshop. Então acessa lá, já se inscreve, eu vou mandar os 3 vídeos para você, você vai assistir e aí você já vai dar um passo à frente para você buscar ser empreendedor, para você ser melhor empreendedor. E a gente tem um e-book de gestão do tempo que está bem legal, onde vai te ajudar a organizar melhor o seu dia a dia e ter mais resultados. E a gente está lançando agora em novembro um curso de gestão do tempo. Eu vou dar as dicas nas próximas semanas, eu vou dar os links nas próximas semanas para você já se inscrever. Mas se você já tiver interesse, manda um direct pra gente, manda uma mensagem pra gente aqui. Eu quero saber mais sobre esse curso, eu vou mandar para você todas as informações. E aí, olha, tá muito legal, a gente preparou com muito carinho esse curso. Ele já foi realizado de outras formas, a gente vai lançar online ele agora com turmas abertas. A gente faz esse curso já há muito tempo, já dentro das empresas, dentro dos lugares onde eu trabalhei, principalmente dentro do Parque Tecnológico, para ajudar as empresas nascentes, e agora a gente está liberando isso de forma geral para as pessoas, e tá bem legal, e preço de lançamento sensacional também para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, queria agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!